Meu pai me mandou ficar calada num jantar de milionários. Ele disse que pessoas respeitáveis estavam reunidas ali. 6 meses depois, eu voltei para o mesmo lugar, mas dessa vez fui eu quem subiu no palco. Meu nome é Marina, tenho 31 anos, sou arquiteta, e essa é a história de como o pior dia da minha vida virou o melhor. Mas para você entender o final, precisa saber como tudo começou. E acredite, começou do jeito mais constrangedor possível. Eu nunca fui o tipo de pessoa feita para jantares de gala. Sabe aquela gente que derruba copo, tropeça em tapete caro e esquece o nome de todo mundo importante? Sou eu. Mas naquele sábado, lá estava eu, com um vestido que me deixava parecendo uma embalagem de presente esquecida debaixo da árvore de Natal. O convite dizia: Banquete dos Milionários, uma noite de excelência e tradição. E olha, nada me descrevia menos do que essas duas palavras. Excelência? Eu mal conseguia equilibrar os saltos de 10 centímetros que minha mãe insistiu que eu usasse. Tradição? Minha tradição era jantar miojo às 11 da noite enquanto revisava plantas no computador. Mas quando o nome do seu pai está na lista de convidados, você não tem escolha. Meu pai, Alberto Duarte, empresário de voz alta e orgulho ainda maior, fazia questão de exibir a família como se a gente fosse parte do troféu dele. Naquela noite ele parecia um pavão humano. Gravata dourada, sorriso artificial e uma postura de quem acreditava sinceramente que o salão inteiro esperava pela entrada dele. Endireita os ombros, Marina, ele sussurrou enquanto a gente subia a escada do Hotel 5 Estrelas. Você parece cansada. Talvez porque eu estou cansada, pensei. Cansada de fingir que gosto dessas festas. Ele revirou os olhos como se eu tivesse acabado de arruinar a reputação familiar só por ter uma opinião. Ao entrarmos, fui atingida por uma onda de perfume caro e falsidade. O salão estava tão iluminado que até a sinceridade teria vergonha de aparecer. Cristais pendiam do teto, os garçons deslizavam pelo chão de mármore como se tivessem nascido ali. A cada passo, eu ouvia o tilintar das taças e as risadas calculadas de gente que só ria quando alguém importante estava olhando. Meu pai se aproximou de um grupo de empresários e antes que eu pudesse escapar discretamente para o buffet, ele me puxou pelo braço. Fica comigo, Marina. Essas pessoas precisam ver que eu tenho uma família exemplar. Pai, eu sou arquiteta, não peça decorativa. Não estraga a noite, por favor. Foi nesse momento que eu ouvi a frase que marcaria aquela noite. Senta e fica calada. Pessoas respeitáveis estão reunidas aqui. Ele cochichou com um meio sorriso, como se estivesse me fazendo um favor. Mas o pior veio em seguida. Ele ergueu a taça, atraiu a atenção de todos e com a empolgação de um apresentador de circo disse: Senhores, apresento minha filha, a sonhadora da família. Não herdou o talento dos negócios, mas herdou o drama da mãe. Risadas. Todos riram. Alguns por educação, outros por maldade. Meu rosto queimava, e por um instante eu desejava que o chão do salão se abrisse e me engolisse, com ou sem o tapete persa de 50 mil reais. Mas eu engoli em seco, e sorri. Aprendi há muito tempo que o sorriso é a melhor forma de resistência. Enquanto ele continuava discursando sobre a brilhante carreira do meu irmão, o doutor em economia, eu olhava ao redor tentando me distrair. As mulheres usavam vestidos que pareciam ter custado o PIB de uma cidade pequena. Homens discutiam ações e investimentos como se estivessem resolvendo o destino da humanidade. E eu, segurando minha taça de água com gás, só pensava, mal sabem eles que a filha tola está prestes a ser o tema da noite. E não pelo motivo que imaginam. No canto da sala, minha mãe sorria para todos com aquele ar ensaiado de estou em paz com a vida, enquanto me observava discretamente. Ela sabia o quanto eu odiava aquilo, o quanto cada palavra do meu pai me atravessava como um lembrete de que eu nunca seria o modelo Duarte de sucesso. Mas ela também sabia que discutir em público seria impensável. A reputação vinha antes do respeito, segundo a tradição da família.
Enquanto meu pai contava a história sobre como meu irmão havia fechado acordos históricos, eu me perguntava se ele algum dia havia escutado uma de minha. Meu escritório pequeno, construído com noites sem dormir, os clientes que eu conquistei sozinha, sem sobrenome de apoio, o projeto que eu estava finalizando, um centro urbano sustentável, aprovado por investidores estrangeiros e que, ironicamente, ele achava um capricho verde sem lucro real. O garçom passou com bandejas de mini porções de comida que pareciam peças de museu. Peguei uma, mais por autopiedade do que por fome. O sabor era de nada. Olhei para o telão, que exibia uma sequência de homenagens aos empresários do ano, e percebi algo engraçado. Todos ali pareciam rir, mas ninguém realmente se divertia. Aquela festa era uma vitrine de vaidades, e eu, sem perceber, estava prestes a quebrar o vidro principal. De repente, meu irmão surgiu. O doutor Rafael Duarte com o sorriso de publicidade e o mesmo terno do pai, versão edição limitada. Ele me olhou e disse baixo: "Tenta não falar muito, tá? As pessoas aqui são importantes." "Ah, claro, e eu sou só a figurante do jantar." "Você entendeu." Respirei fundo e, se existisse um manual de como sobreviver a familiares narcisistas em festas luxuosas, eu já seria a autora best-seller. Mas algo dentro de mim, uma fisca antiga de humor rebelde, começou a acender. A cada piada sobre mim, eu sorria mais. A cada comentário condescendente, eu decorava os rostos. Eles não sabiam, mas eu tinha um trunfo, um projeto já assinado, um contrato fechado com investidores estrangeiros e um nome que estava prestes a aparecer na tela principal daquele mesmo salão. E, ironicamente, tudo o que eu precisava fazer naquela hora era exatamente o que meu pai mandou: ficar calada. Porque quando o silêncio é estratégico, ele faz mais barulho que qualquer aplauso. O problema de um banquete milionário é que quanto mais caro o ingresso, mais inflado o ego dos convidados. Enquanto eu tentava me misturar entre taças e sorrisos falsos, percebi que todos ali pareciam competir para ver quem falava mais alto sobre si mesmo. Havia quem me disse status pelo preço do vinho, outros pela quantidade de países onde abriram filiais. Eu, sinceramente, só queria um pãozinho, mas pão, ao que parecia, era item proibido no cardápio dos iluminados. O garçom passou e ofereceu algo que parecia um cubo de gelo com molho. Peguei mesmo assim, porque disfarçar o tédio também é uma forma de sobrevivência social. Meu pai, radiante, girava entre os grupos como um político em campanha. De vez em quando eu via ele apontar para mim e dizer algo, sempre acompanhado de risadas contidas. O corpo dele se movia em gestos teatrais e cada palavra era uma nova forma de me diminuir com elegância. Ele é arquiteta, mas dessas que fazem coisa moderna, sabe? Casas quadradas, sem charme. Moda passageira. Ou então, Marina, minha filha artista, não entende muito de dinheiro, mas tem bom coração. E todos achavam graça. O tipo de graça que nunca chega ao rosto, apenas se aloja no canto da boca, entre o desprezo e a superioridade. Sentei-me à mesa com um grupo de senhoras da elite local. Todas cheiravam a flores e julgamento. Uma delas, com colar de pérolas do tamanho de uvas, inclinou-se e perguntou: "Você ainda mora sozinha, querida?" "Moro sim." "E quem paga seu aluguel?" "Eu, e minha consciência também." Ela riu sem entender que eu estava sendo literal. Enquanto isso, meu irmão fazia questão de monopolizar o centro das atenções. Ele falava sobre suas consultorias financeiras como se gerisse a bolsa de valores pessoalmente. E meu pai, orgulhoso, fazia o papel de mestre de cerimônias, apresentando-o como o verdadeiro futuro da família. Eu observava quieta, fingindo anotar algo no celular, quando o inevitável aconteceu: o desastre do champanhe. Um garçom, jovem e claramente novo no trabalho, tropeçou num degrau mal nivelado e lançou uma chuva daurada sobre metade da mesa dos investidores. A taça principal, ironia do destino, foi direto para a esposa do senhor Antônio de Castro, o homem mais arrogante do salão. O vestido dela,
Um Dior, que provavelmente custava mais do que meu carro, ficou com uma mancha enorme no busto. O salão congelou. O garçom empalheceu. A mulher soltou um grito agudo suficiente para assustar o lustre. E antes que o silêncio se tornasse constrangedor, meu pai, o diplomata de ego frágil, abriu a boca. Ah, não se preocupe, Antônio. Deve ter sido influência da minha filha. Desde pequena ela tem o dom de atrair confusão. Risadas. Todos riram. Alguns por educação, outros por maldade. Meu rosto queimava. E por um instante eu desejava que o chão do salão se abrisse e me engolisse, com ou sem o tapete persa de 50 mil reais. Mas eu engoli em seco e sorri. Aprendi há muito tempo que o sorriso é a melhor forma de resistência. Mas a ironia tem tempo próprio. Enquanto ele se gabava de sua família exemplar, um dos organizadores do evento se aproximou e cochichou algo com o mestre de cerimônias. Vi o homem se endireitar, limpar a garganta e anunciar: Senhoras e senhores, temos o prazer de exibir agora o vídeo institucional dos projetos urbanos premiados de arquitetura sustentável, desenvolvidos por talentos nacionais. A luz diminuiu, o telão central acendeu, e eu gelei, porque reconheci o vídeo antes mesmo que o título surgisse. E quando apareceu, o salão inteiro viu em letras claras e firmes: Projeto Riviera Solar. Autoria e direção técnica, Marina Duarte. Um segundo de silêncio, depois outro, e então o vídeo começou. Mostrava imagens do projeto que eu havia apresentado meses antes, um conjunto urbano autossustentável com captação solar e áreas de convivência pública. A narração dizia: uma iniciativa inovadora, criada por jovens arquitetos brasileiros comprometidos com o futuro. Projeto já licenciado por grupo internacional e premiado em Lisboa. Meu pai piscou várias vezes, como se o cérebro tentasse recalcular a realidade. Meu irmão arregalou os olhos. A esposa do investidor, manchada de champanhe, me encarava como se eu tivesse acabado de derramar ouro sobre o vestido dela. A cada imagem, o constrangimento deles crescia. As maquetes, as entrevistas, as assinaturas, tudo estava ali, inclusive minha foto no estúdio segurando o certificado de premiação. O vídeo terminou com aplausos, espontâneos da plateia, seguidos de uma frase na tela: Arquiteta responsável, Marina Duarte. Meu pai tossiu, meu irmão fingiu beber água para esconder o espanto, e eu sorri sutilmente. Um sorriso calmo, quase educado, mas com a precisão de quem acabou de virar o tabuleiro inteiro sem precisar levantar a voz. Então, um dos empresários mais influentes, o senhor Walter Ribeiro, dono de uma construtora internacional, levantou-se, ergueu a taça e perguntou: Espera, esse projeto é seu? É sim, o Riviera Solar. O mesmo que fechamos contrato ontem à noite? Esse mesmo. Ele sorriu impressionado. Pois bem, parabéns, arquiteta. Você está prestes a comandar uma das obras mais comentadas do país. Aplausos, reais dessa vez. Sem falsidade, sem protocolo. Aplausos que ecoaram pelo salão inteiro. E, ironicamente, o único que não conseguiu bater palmas foi meu pai, porque ainda segurava a taça que tremia em sua mão. Meu irmão tentou mudar de assunto. Bom, todo mundo sabe que ela gosta dessas coisas ecológicas, né? Mas o investidor o interrompeu. Gostar? Ela está reinventando o setor. Inclusive, Dr. Rafael, não foi sua empresa que perdeu o contrato de licitação para o projeto dela? O golpe foi teatral. Meu irmão travou o sorriso como quem engole vidro. Meu pai pigarreou buscando uma saída diplomática. Sim, foi um equívoco de comunicação. E alguém lá no fundo soltou um riso abafado. O salão inteiro percebeu a inversão de papéis. A filha tola agora era estrela. O filho prodígio e o pai respeitável eram apenas figurantes de um espetáculo que eles mesmos haviam escrito. E então veio o momento que marcou aquela noite para sempre. O mestre de cerimônias voltou ao microfone e anunciou:
Senhores, um brinde especial à arquiteta brasileira premiada desta noite, Marina Duarte. As taças se ergueram, os flashes começaram, e enquanto eu sorria para as câmeras, ouvi meu pai cochichar quase inaudível. Meu Deus, o nome dela tá no contrato. Respirei fundo, olhei ao redor e pensei. Não precisei falar. Só precisei deixar que a verdade falasse por mim. A ironia da noite era perfeita. O mesmo salão que riu de mim uma hora antes, agora me aplaudia de pé. E sem querer, o garçom do champanhe, o mesmo que causou o desastre, se aproximou para recolher copos. Olhei para ele e sussurrei. Não se preocupe, foi a melhor queda da noite. Ele riu sem entender. Mas eu sabia. O destino às vezes tropeça de propósito, só para ajustar a cena certa. Nunca entendi por que as pessoas têm tanto medo do silêncio. Ele é o único som que não mente. E naquela noite, quando o telão apagou e as luzes se acenderam de novo, o silêncio se tornou o protagonista absoluto do banquete. Meu pai estava parado ao meu lado, imóvel, com a expressão de quem acabou de tropeçar na própria reputação. O brilho teatral que sempre o acompanhava se apagou de repente, e o sorriso plastificado desmoronou junto com o disfarce de segurança. Meu irmão tentava recuperar o controle da conversa, mas as palavras saíam trêmulas, sem ritmo, como se até o idioma tivesse desistido dele. Eu fiquei quieta. Não havia nada mais poderoso a dizer. Em toda a minha vida, meu pai me ensinou, por palavras ou humilhações, que quem cala consente. Naquela noite aprendi que quem cala também vence. O primeiro a quebrar o silêncio foi o Sr. Walter Ribeiro, o investidor que agora me olhava com respeito genuíno. Você sabia que sua filha seria homenageada esta noite, Sr. Duarte? Meu pai engoliu seco. Ah, claro, claro. A gente sempre soube do talento dela. Interessante, porque na semana passada o senhor recusou o convite da comissão para apresentá-la. Disse que ela estava ocupada demais para algo assim. O salão prendeu o ar. Meu pai riu sem graça e pela primeira vez na vida vi algo raro, vergonha verdadeira no rosto dele. Aquele homem que sempre parecia inabalável, que atravessava discussões familiares como um tanque de guerra, agora parecia um castelo de cartas exposto ao vento. Enquanto ele balbuciava desculpas, a câmera do evento girava pelo salão, captando as expressões da plateia. Eu observava tudo em silêncio, com a calma de quem já chorou demais no passado e agora só assiste ao despecho que a vida escreveu. Meu irmão tentava mudar o foco, mas o destino, sempre com senso de humor, resolveu não colaborar. O mestre de cerimônias, tentando manter o clima festivo, aproximou-se com o sorriso e disse ao microfone: E agora, senhoras e senhores, uma salva de palmas especial ao Sr. Duarte, pai da homenageada. Que orgulho, não é? Aplausos. E ali, no meio do salão, vi o homem que um dia me fez chorar por sonhar alto demais, sendo obrigado a receber palmas que não eram dele. Ele sorriu para as câmeras, mas as mãos tremiam. A máscara rachava a cada flash. Eu observava a cena com uma serenidade quase cômica. Parecia um filme em câmera lenta. Meu pai, o símbolo da soberba, tentava se manter ereto, enquanto o mundo ao redor o via despencar. A cada palavra de parabéns dirigida a mim, ele se encolhia mais. A cada elogio, perdia um pouco do domínio que sempre exerceu sobre a narrativa familiar. Minha mãe, sentada próxima à mesa, me olhava com um misto de emoção e culpa. Ela sabia que aquele momento era uma vingança silenciosa e justa. Durante anos, ela se manteve calada, tentando equilibrar o orgulho do marido e as humilhações veladas que eu engolia. Mas agora havia liras nos olhos dela, e não eram de vergonha. Eram de alívio. Depois dos aplausos, o apresentador pediu que eu dissesse algumas palavras. Meu pai tentou intervir, sussurrando: Não precisa, só agradece e pronto. Mas era tarde demais. O microfone estava nas minhas mãos, e o salão inteiro esperava. Olhei ao redor, respirei fundo e disse com o tom mais calmo que já usei:
Quando eu era pequena, meu pai me dizia que pessoas respeitáveis se reúnem em lugares como este. Hoje eu entendi. Respeito não é sobre o lugar, mas sobre a postura. Alguns estão aqui desde o início, outros só chegaram quando as luzes se acenderam. Silêncio. Depois, aplausos de verdade, densos, espontâneos, carregados de admiração, e para alguns, arrependimento. O som ecoava pelas paredes douradas do salão, e naquele instante percebi. O mesmo público que me viu calada, agora me ouvia com atenção. Meu pai mantinha o sorriso travado, mas eu via o olhar de desespero escondido atrás dele. Era o olhar de quem percebeu que perdeu o controle. Não sobre a situação, mas sobre a narrativa que sustentou a vida inteira. Meu irmão, pálido, olhava para o celular como se um milagre digital pudesse salvá-lo da vergonha. Quando o evento terminou, as pessoas começaram a se aproximar de mim, uma a uma. Cumprimentos, cartões de visita, convites para palestras. E o melhor? Nenhum deles endereçado ao sobrenome Duarte, apenas a mim. Meu pai ficou para trás, encostado numa das colunas de mármore. Vi quando o Sr. Walter colocou a mão no ombro e disse em tom baixo: Alberto, às vezes a gente precisa perder o palco para entender quem realmente tem voz. Eu poderia ter me virado e ido embora, sem dizer nada. Mas havia uma frase entalada desde o início da noite. Então caminhei até ele com passos lentos e disse com o tom mais calmo que já usei: Agora o senhor pode sentar e ficar calado, pai. Pessoas respeitáveis estão reunidas aqui. Ele não respondeu, apenas baixou a cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, eu o vi pequeno, não fisicamente, mas emocionalmente, humanamente pequeno. O mesmo homem que tanto falava sobre orgulho, agora engolia a própria vergonha em público. Enquanto eu me afastava, percebi algo curioso. Ninguém mais estava olhando para ele. Todas as atenções, todos os sorrisos, todas as câmeras estavam voltados para mim, e não por acaso, mas por consequência. Na saída, a orquestra começou a tocar uma melodia suave, e senti que o salão, antes opressor, agora respirava comigo. O garçom do desastre de champanhe passou outra vez, agora mais confiante, e me ofereceu uma taça. Peguei e brindei sozinha. Ao silêncio, pensei. A arma mais elegante que já existiu. E naquele brinde, percebi algo ainda mais doce. Aquela não era a noite em que eu me vingara. Era a noite em que eu me libertara. 6 meses depois o envelope chegou. Branco, grosso, com o brasão dourado do mesmo evento. Banquete dos Milionários, edição de homenagem nacional. Dessa vez, o nome em destaque não era de um dos grandes empresários da cidade. Era o meu. Convidamos a arquiteta e empresária Marina Duarte para ser homenageada por sua contribuição ao desenvolvimento urbano sustentável e inovação empresarial. Ri sozinha. Não de deboche, mas de alívio. O círculo estava completo. O salão dourado que um dia me envergonhou, agora abria as portas para me aplaudir. E, ironicamente, o convite trazia uma linha final quase cômica. Confirme presença com o Sr. Alberto Duarte, membro de honra da comissão organizadora. Meu pai. Respirei fundo. Não havia mais raiva. Havia um tipo raro de paz que só chega quando o sofrimento já foi metabolizado e transformado em força silenciosa. Na noite do evento, vesti um conjunto simples, elegante, de seda azul, nada chamativo.
Eu não queria parecer alguém que chegou para provar um ponto. Queria apenas estar ali como quem sabe, finalmente, que não deve nada a ninguém. O motorista abriu a porta do carro e o som da orquestra já ecoava do saguão. Por um instante hesitei. Entrar naquele lugar novamente era quase um ato simbólico. Não de retorno, mas de encerramento. O salão estava igual, mas parecia menor. Talvez fosse eu quem crescera. As luzes, as mesmas. Os convidados, quase todos repetidos. As risadas, os tapinhas nas costas, o cheiro de vaidade cara e conversa vazia. Mas dessa vez, algo havia mudado. Quando eu entrei, as cabeças se viraram. Os olhares me reconheceram instantaneamente, e o silêncio, aquele que um dia me pesou, agora me anunciava. Caminhei até a mesa principal e encontrei meu pai, sentado, exatamente no mesmo lugar da última vez. O terno impecável, o sorriso forçado. Ele levantou-se quando me viu, como quem ensaia um reencontro. Filha, que bom que veio! Vim, pai. Afinal, pessoas respeitáveis estão reunidas aqui. A frase devolvida, sem raiva, apenas com ironia controlada, pairou no ar como um espelho sendo colocado diante dele. Ele sorriu constrangido. Você sempre teve um senso de humor afiado. Não, pai. Só aprendi a usar o silêncio como resposta e o humor como armadura. Sentei. Ao meu lado, o Sr. Walter Ribeiro, agora parceiro de negócios, me cumprimentou calorosamente. Pronta para mais um discurso brilhante? Dessa vez, prometo não chocar ninguém. Só agradecer. Ele riu. Não promete demais. O evento começou. Um apresentador elegante subiu ao palco e fez o que os apresentadores sempre fazem. Falou longamente sobre conquistas, legados e inspirações para a nova geração. Enquanto ele falava, observei o público. Alguns rostos curiosos, outros disfarçando desconforto. A cada menção ao meu nome, percebia olhares de espanto sincero e também de arrependimento. Não pelo que disseram, mas por terem subestimado. Quando o apresentador finalmente me chamou ao palco, um aplauso sincero percorreu o salão. Nada teatral, nada ensaiado. Aqueles sons tinham peso. Eram o som da virada. Subi os degraus com passos firmes, sentindo a textura do mesmo tapete persa que meses antes parecia o chão da humilhação. Agora era meu tapete de entrada. O microfone esperava. As câmeras piscavam. E o mesmo salão dourado que um dia engoliu minhas lágrimas, agora segurava a respiração. Respirei fundo e comecei. Há 6 meses eu estive exatamente nesse salão. Só que naquele dia, ninguém sabia quem eu era. E, para ser sincera, nem eu sabia. Eu ainda acreditava que precisava da aprovação de outras pessoas para me sentir digna de estar aqui. Hoje eu entendi. Não se trata de ser convidado para a mesa, mas de construir a sua própria mesa. O público silenciou. Continuei. Alguns de vocês talvez lembrem daquela noite. Lembram do vídeo, dos aplausos e talvez até do desconforto. Mas o que realmente ficou em mim foi a lição. O respeito que vem tarde ainda é respeito, mas o que vem de dentro é liberdade. Olhei diretamente para a mesa onde meu pai estava. Ele não desviou o olhar. Pela primeira vez, ele me ouvia de verdade. Meu pai me ensinou, mesmo sem querer, uma das maiores verdades da vida. Quando tentam te silenciar, escute. Porque o silêncio é o som exato do medo deles e o início da tua voz. Aplausos fortes, honestos,
Aquele tipo de aplauso que vibra no chão. Aquele que você sente no peito, não nos ouvidos. Continuei emocionada. Eu não sou perfeita, não sou genial. Só sou alguém que aprendeu a transformar o riso dos outros em degraus. E se essa noite tiver algum significado, espero que seja este. Nunca subestime quem está em silêncio. Às vezes, o que parece desistência é apenas o intervalo entre a humilhação e a vitória. Aplausos novamente. Agora de pé. Vi rostos emocionados, gente sorrindo, outros aplaudindo discretamente com olhos marejados. E no meio de todos eles, meu pai, de pé, batendo palmas sinceras. Não para parecer, mas porque finalmente entendeu o que eu me tornei. Talvez por culpa, talvez por orgulho tardio, mas ali não importava mais. A redenção não era dele, era minha. Desci do palco sob aplausos, e as pessoas se aproximaram. Jornalistas, empresários, estudantes, alguns queriam fotos, outros conselhos. E no meio de todos, vi o garçom do desastre de champanhe novamente. Agora promovido, ele coordenava a equipe do evento. Sorri para ele. Subiu de cargo. A senhora também, respondeu com um sorriso. Rimos. Foi simbólico. Ambos éramos sobreviventes da mesma noite. Mais tarde, enquanto o salão esvaziava, fiquei sozinha por um instante. A orquestra guardava os instrumentos e as velas das mesas se apagavam uma a uma. Sentei-me na mesma cadeira em que, meses antes, meu pai mandou que eu ficasse calada. O eco das vozes sumia e só o som distante dos talheres sendo recolhidos preenchia o ar. Fechei os olhos e deixei que a memória voltasse. Não como dor, mas como trilha sonora da minha própria superação. Então, ouvi passos. Era ele, meu pai. Aproximou-se devagar, segurando o chapéu na mão. Filha, começou hesitante. Posso? Assenti. Ele sentou-se ao meu lado. O mesmo homem de antes, mas agora sem o verniz de autoridade. Não vou justificar nada. Eu errei. Achei que ser pai era controlar. Achei que proteger era decidir por você. E no fundo só estava tentando me ver através de você. Mas você me superou. Fiquei em silêncio. Ele olhou ao redor, o salão vazio refletindo nas pupilas dele. Sabe o que mais me marcou hoje? O quê? Você usou as minhas palavras, mas com classe. Sorri. Acho que aprendi com o melhor, mesmo que sem querer. Ele riu baixinho, cansado, sincero. Você me perdoa? Já tinha perdoado, só estava esperando o senhor perceber. Ficamos ali em silêncio. Um silêncio leve, diferente daquele que me oprimia meses antes. Era um silêncio de paz. Antes de sair, ele me olhou uma última vez e disse: Senta e fica calada, hein? Pessoas respeitáveis estão reunidas aqui. Dessa vez, ambos rimos. A frase, que antes era ferida, agora era piada interna. O ciclo estava completo. Do lado de fora, a noite era fresca. O vento da cidade soprava como quem sussurra: acabou. Mas eu sabia. Não era o fim. Era o começo da versão de mim que sempre existiu, mas que precisou ser desacreditada para florescer. Entrei no carro, tirei o crachá de homenageada e o deixei no banco ao lado. Enquanto o motorista partia, olhei pelo espelho retrovisor e vi o hotel ficando pequeno, distante, até virar apenas uma lembrança. Fechei os olhos e pensei. Eles riram da minha voz, mas foi o meu silêncio que ecoou. E o resto da vida, finalmente, começou.
Se gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder outras histórias como esta.